Olá, meus queridos. Graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Louvo ao Senhor por mais esse privilégio que estou aqui tendo com você nesta tarde, de podermos juntos falarmos, conversarmos a respeito das coisas de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos continuar no nosso assunto, aquilo que nós já conversamos na segunda-feira. Eu quero já ir cumprimentando os irmãos que estão entrando aqui, irmã Meire, que está entrando aqui na live. A paz do Senhor, minha irmã, o Senhor te abençoe. E nós vamos continuar dessa maneira, sendo abençoados por Deus. Irmão Beto Silva, Gilberto, lá do Ceará, Deus te abençoe, meu filho. Que bom estar aqui, Então, queridos, enquanto eu estou cumprimentando as pessoas que estão entrando aqui, eu gostaria que você chamasse aí os seus contatos, entrasse em contato com os seus contatos e você compartilhasse aí o vídeo com eles. Eu estou estou precisando aqui hoje eu estou sem assistência aqui, mas estou indo bem, graças a Deus. Então, irmã Jaqueline, pai, minha irmã, Louvado seja o Senhor. E você vai chamando seus contatos aí, vai compartilhando, Que vai ser muito bom. E eu estou falando sobre o poder das palavras. Vá fazendo sua sala de vídeo aí, Para que todos possam participar. Eu sempre digo que você seja esse instrumento de Deus para que outros sejam abençoados, para que outros sejam alcançados, com a palavra do Senhor. Então, chame os seus contatos. Eu quero também, sempre avisando, que lá no YouTube, todas essas lives vão para lá. Lá o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. O canal é Pastor Geraldo Lima, Pastor Geraldo Lima. E você, então, entra lá, se inscreve, dê o seu like e toque o sininho lá, toque no sininho, e você, então, vai receber as notificações. Então, faça isso, se inscreva, não deixe de se inscrever não, que é muito bom, porque você vai ter todas as outras lives, porque todas as lives vão lá para o canal do YouTube. Mas você pode assistir também, você pode assistir também pelo Facebook, o quanto você quiser. Paz do Senhor, irmã Flávia, paz do Senhor, irmã Maria de Jesus, todos que estão entrando, Clarilene, paz, meus amados, Deus abençoe a todos vocês. Então, o assunto de hoje que eu vou falar, eu vou continuar o assunto que é o poder das palavras. Mas eu quero começar lendo a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não temos nenhum respaldo sobre isso. Então, olha só, está lá em Mateus capítulo 12, verso 37, o primeiro versículo que eu li na segunda-feira. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas você será justificado, ou condenado. Amém? E um outro texto muito interessante, muito importante, que você deve ter sempre na sua mente, guardar sempre no seu coração, a língua, está lá em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, eu tratei de algumas coisas na live passada e hoje eu quero começar dizendo a você o seguinte: a linguagem, isso aqui é científico, isso aqui é comprovação científica do que eu estou lhe dizendo. A linguagem dirige nossos pensamentos para direções específicas e, de alguma forma, ela nos ajuda a criar a nossa realidade, potencializando ou limitando as nossas possibilidades. Guarde bem isso aí. Então, eu deixei para hoje uma outra questão sobre a língua que a Bíblia diz. A língua é como uma espada. Está lá em Salmo 57, 4, que diz assim, estou cercado de inimigos, eles são como leões e querem me devorar. Os seus
dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Então, eu coloquei algumas coisas, né? Eu estou caminhando um pouco mais rápido, porque eu tenho mais coisas extraordinárias, muito boas, para agora, para a nossa live. Então, contra os fracos e indefesos, a pessoa usa, se aproveita disso, quando a pessoa está fragilizada, eu disse isso. Então ela se aproveita disso, isso é muito ruim. Não esqueçam que eu disse que a nossa palavra, a palavra que eu profiro, né, que eu prefiro ou para mim ou para alguém, ou eu digo, ou eu falo, ou eu exponho, ou eu expresso, lembre disso, que ela é uma via de mão dupla. Nunca esqueça disso, viu? Ela é uma via de mão dupla. Então, quando alguém faz alguma coisa contra alguém que está fragilizado, né? Então pode ter certeza que isso vai voltar para você, porque é a lei da semeadura. Contra as coisas sagradas, não é? Eu vejo gente falar muita coisa a respeito de Deus. Quando está chateado, se revolta contra Deus, diz que Deus é culpado disso, que Deus fez isso, coloca toda a culpa em Deus. Então, ele não entende, a pessoa não entende que isso ela está fazendo algo contra ela mesma, não é? Porque nenhuma palavra minha que eu digo, que eu expresso, no sentido de colocar qualquer coisa contra Deus na minha vida, isso vai afetar a Deus, que não vai, mas vai afetar a mim mesmo. Então guarde bem isso. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer, quando acontece alguma coisa grave com alguém, mas será que Deus não viu isso? Deus não estava vendo isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Cuidado, meu irmão, cuidado, porque a sua palavra tem um poder enorme, aquilo que você diz, ok? Agora, a língua é como uma serpente, isso é bíblico. Está lá em Salmo 140, verso 3. Preste atenção. Aguçaram as línguas como a serpente, veneno de cobra está debaixo dos seus lábios. Olha só que coisa. Palavras que são proferidas contra alguém, elas têm o poder de veneno, de destruir a vida daquela pessoa e, consequentemente, destruir a sua ou a minha, se assim eu fizer. Quando alguém calunia outra pessoa, ela profere palavras, expressa palavras caluniosas contra alguém, isso é terrível. Sabe por quê, meu irmão? Olha só, olha o que a Bíblia diz. Que palavras são estas? O que vai nessas palavras? O que tem nessas palavras? Tem inveja, tem ciúme, tem ódio, tem ganância, tem tudo isso nessas palavras. Então isso é como veneno. Lá em Tito, no capítulo 1, verso 11, diz assim, aguçaram as línguas como serpente, está lá no Salmo que eu vou repetir, 143, veneno de cobra está debaixo dos seus lábios. E em Tito, no capítulo 1, verso 11, diz assim, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Olha que coisa terrível. A pessoa chega, está a título de ensinar alguém, de orientar alguém, e ela, na realidade, ela está fazendo muito mal àquela pessoa e fazendo mal a ela própria. Então, quando alguém calunia alguém, saiba, a sua palavra tem um poder destruidor na vida daquela pessoa, mas ela também retorna a você com esse poder destruidor. Então, guarde bem isso. Quando alguém lisonjeia outra pessoa, mas essa lisonja é feita com fingimento, com bajulação, com interesse, isso não é bom. Isso traz problema. Viu? Por quê? Porque quando faz isso com essas coisas aqui, com interesse,
com bajulação, com fingimento, isso também vem para a pessoa. Isso volta para a pessoa. Guarde bem isso no seu coração nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. A língua é como fogo, diz a Bíblia, não é? A língua é como fogo. Quando se fala palavras profanas ou sujas no ouvido de outras pessoas, aqueles que ouvem repetem o que ouviram. E assim o mal se espalha e se propaga, ficando a responsabilidade com quem falou. Preste bem atenção. A responsabilidade volta para quem falou. Guarde isso é sério. Precisamos nos conscientizar. Precisamos nos conscientizar que as palavras têm poder de construir e têm um poder devastador, as palavras. E elas devem ser utilizadas sabiamente. Agora eu vou te mostrar como é que isso acontece na vida da pessoa, no físico, nas emoções. Eu vou te mostrar isso, é científico que eu vou mostrar para você aqui, ó. Uma palavra de estímulo funciona como uma alavanca, impelindo a pessoa a procurar dar sempre o melhor de si. O que é isso? Quando você estimula alguém com uma palavra, quando você diz um muito obrigado a esta pessoa, quando você elogia o trabalho desta pessoa, quando você diz para ela, olha, gostei demais disso aqui, isso aqui foi ótimo o que você fez, você está estimulando esta pessoa. E sabe o que vai acontecer? Isso é como uma alavanca, impelindo, ou seja, colocando aquela pessoa, né, a procurar dar sempre o melhor de si. Porque isso produz um efeito na pessoa. Ela diz, ora, a pessoa está elogiando o que eu fiz, gostou do que eu fiz, então eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que dar o melhor de mim para que as coisas sempre caminhem dessa maneira e sejam muito boas e eu sempre possa fazer esse trabalho de excelência. É uma maneira de você fazer com que essa pessoa faça muito melhor ainda e dê muito melhor de si. Poder da palavra. Guarde bem isso. Por isso é que a Bíblia diz, abençoai a todos e a ninguém amaldiçoeis. É por isso, é porque quando eu dou uma palavra, quando eu falo palavras de bênçãos para a vida das pessoas, essas palavras produzem um efeito enorme na vida daquela pessoa. Então, olha, presta atenção agora, isso aqui é ciência pura que eu vou te dizer. Sabemos que quando sorrimos e estamos em estado de alegria e felicidade, ou quando estamos bem interiormente, produzimos hormônio da endorfina. E esse hormônio é produzido pela glândula hipófise. A endorfina tem uma potente ação analgésica. E ao ser liberada esse hormônio, que é a endorfina, quando ela é liberada, ela estimula a sensação de bem-estar e conforto. Acredita-se que as endorfinas controlam a reação do corpo à atenção, ou seja, aquela coisa que a pessoa está sob tensão, está sob isso. Quando a endorfina é liberada, então o corpo reage bem a essa tensão, viu? E regula algumas funções do sistema nervoso autônomo, como as contrações da parede intestinal. Quando há uma crítica com a intenção de ferir, a liberação do hormônio da adrenalina, agora já é diferente, a princípio será inevitável e os efeitos no organismo, da adrenalina no organismo, provocarão estresse e até doenças. Olha só que coisa, meu irmão. Quando eu dou uma palavra de bênção à pessoa,
essa pessoa, ao receber essa palavra de bênção, essa palavra de elogio, essa palavra de gratidão, uma palavra que alegra aquela pessoa, então o próprio organismo libera a endorfina, faz esta ação na vida da pessoa analgésico, é como analgésico na vida dessa pessoa. Passa a dor, viu? Elimina a dor e ajuda demais a pessoa. E a pessoa fica feliz, alegre, e cada vez mais isso vai produzindo efeitos extraordinários na vida daquela pessoa. Agora, quando a pessoa diz uma palavra, profere uma palavra com a intenção de ferir alguém, aquela outra pessoa, sabe o que acontece? O organismo libera a adrenalina. E a adrenalina, ela tem algumas coisas que acontecem inevitavelmente. Alguns efeitos que acontecem no organismo. E um deles é estresse. Provoca estresse. E provoca até doenças. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que estavam num nível de estresse extremamente alto. Estavam a ponto de dar um AVC ou um problema cardíaco, de tanto estresse que a pessoa estava. Para você ter uma ideia, a pessoa estava conversando comigo e ela estava tremendo. Por quê? Então eu fui conversar com ela, comecei a conversar com ela e ela colocou tudo. Ela tinha um problema, ela estava sofrendo de um problema seríssimo, porque no trabalho ela ouvia palavras todo o tempo, palavras que a diminuíam, palavras que feriam, palavras que machucavam. Todo o tempo ela estava ouvindo isso. E quando ela chegava em casa, ao invés dos seus familiares a ajudarem, ainda aumentavam isso. E ela estava nesse estresse imenso. E ela não sabia o que fazer. Então eu comecei a conversar com ela e dizer para ela que ela visse o valor que Deus dá a ela. Como Deus valoriza a vida dela. Como Deus tem dado o melhor para ela. Porque nessas horas, a tendência da pessoa, quando ouve esse tipo de palavra, a tendência da pessoa é diminuir o seu entusiasmo, é diminuir a alegria, é diminuir a sua motivação. Então, você pode dizer assim, mas pastor, mas só uma palavra é uma palavra, meu irmão. Isso, se a gente não tiver cuidado, a Bíblia diz que o poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu li no início aqui esse texto. Então, nós temos que ter muito cuidado. E outra coisa, quando a pessoa fala palavras que venham a ferir a outra, a outra pessoa, ela está ferindo a ela mesma. Eu vou repetir, não esqueça da via de mão dupla. Ela está ferindo a si mesma também. Mas pastor, isso não é só quando a gente diz com uma pessoa que a gente conhece? Não. Se você entender isso, a dimensão, o poder das palavras, eu e você, entendendo isso com profundidade, internalizando, nós não vamos dizer nenhuma palavra má para o que quer que seja. Para filho, para parente, para irmão, para pai, para mãe, não importa, para pessoas conhecidas, não importa, para desconhecidos. Nós vamos sempre dizer palavras boas para aquela pessoa. Quer que eu te dê um exemplo? Por exemplo, o exemplo é o seguinte, por exemplo, eu estou repetindo aqui, né? Eu vou te dar esse exemplo. Você vê uma pessoa, está ali, e você olhou para aquela pessoa, e você viu que a roupa da pessoa está bonita, é uma roupa bonita, não é? E aí você diz, olha, gostei dessa roupa, está muito bonita essa roupa, ficou muito bem em você. Você não tem ideia do que isso ajuda aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa está ali já se sentindo muito mal. Mas quando você diz uma palavra dessa, isso é vida para ela. E na próxima live, eu vou falar sobre isso. A vida que as palavras trazem e produzem na gente.
Então hoje, até hoje, eu estou tratando do mal que essas palavras podem produzir. Para que você não diga mais essa palavra. Não diga assim, ó, eu sou isso, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, eu não... Não diga isso com você. Nem com você, nem com ninguém. Não é? Se você entende que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, então você procure mudar. Procure acertar. Procure fazer tudo para que aquilo não venha lhe trazer prejuízos posteriores. Mas não precisa você ficar dizendo o tempo todo que você é assim. Deus não lhe fez assim, viu? O contexto de vida, muitas vezes, as situações que vivemos, muitas vezes, trazem alguns problemas. E às vezes você começa a se sentir assim. Não. Deus lhe fez uma pessoa boa, não foi ruim. O pecado é que faz a pessoa ser ruim. O diabo é que quer que você seja ruim. E isso, mas Deus não. Deus quer que você seja uma pessoa amável, uma pessoa grata, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. É isso que Deus quer que você seja. Você e eu. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho essa alegria dentro de mim continuamente, não é? Todo o tempo na minha vida. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que estava muito enferma no hospital. Muito enferma no hospital. E então, alguém chegou e começou a conversar com ela. E aquela pessoa estava enferma porque ela estava numa depressão tão imensa, tão grande, tão profunda, que ela não conseguia se libertar daquela depressão. Mas o que era? O que tinha acontecido? Ela começou a desanimar na vida. O esposo tinha falecido, era uma senhora, tinha falecido, né? Os filhos tinham deixado ela sozinha, e ela começou então a trazer para dentro de si que ela não deveria mais viver, que não era mais, a vida não era tão importante como poderia parecer para ela. E chegou alguém e foi conversar com ela e dizer, olha, mas você tem... Aí foi mostrando para ela as qualidades que ela tinha. Ela criou os filhos, foi uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que conseguiu muitas coisas na vida, porque ela era uma mulher muito bem de situação, conseguiu tantas coisas na vida, e agora ela estava sucumbindo a isso? Não, ela não precisava ter isso, porque ela era uma pessoa boa, era uma pessoa agradável. E ela olhou para aquela pessoa que estava conversando com ela e disse, mas você acha que eu sou agradável, uma pessoa como eu? Sim, você é. Você não é desse jeito, isso aí é o que está fazendo você ser, mas você não é. A sua índole, seu caráter, não é? A sua personalidade, você não é isso. Então a pessoa foi falando e foi ajudando, e foi ajudando, e foi ajudando aquela pessoa, e aquela pessoa conseguiu se desvencilhar e sair daquele emaranhado que ela estava de pensamentos ruins, de palavras ruins que vinham a ela, e ela passou dali para frente e começar a dizer, eu vou me recuperar, eu creio que Deus pode me recuperar, eu creio que eu posso ficar boa, eu creio que Deus pode mudar essa minha situação. Resultado, saiu daquela situação, foi para casa, ficou totalmente restaurada, totalmente curada. Então, querido, não pense que as palavras não produzem efeitos bons ou ruins. Eles podem gerar efeitos extraordinários para que aquela pessoa viva bem, ou elas podem também, as palavras podem também criar um efeito devastador na vida daquela pessoa. Por isso Jesus nos ensina que nós devemos abençoar, viu? Então, abençoe seu esposo, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, fale palavras boas para estas pessoas e para todos, porque, eu vou repetir, é a via de mão dupla, vai e volta. Amém? Deus te abençoe. Sexta-feira eu estarei falando sobre
o poder da palavra em trazer vida para as pessoas, ok? Que Deus te abençoe abundantemente para a glória do Senhor. Hoje nós temos um aniversariante, né? É a nossa irmã Rosilene Barbosa, irmã Rosilene, guerreira do Senhor, soldado valente, não é? Que batalha na obra de Deus ali na igreja, é uma bênção do Senhor, não é? Então, vamos orar e abençoar a irmã Rosilene. Hoje ela está completando mais um ano de vida, não é? E ela está sendo agraciada dessa maneira pelo Senhor. Então vamos orar agora pela Rosilene, depois nós vamos orar pelos enfermos, né, pelo nosso país, pela igreja no Brasil. Vamos clamando, meu irmão, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Viu? Então vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos ministrar a Tua palavra, sermos ministrados e sermos abençoados. E agora, Senhor, nesse exato momento que nós estamos clamando a Ti pela vida da irmã Rosilene, nós cremos que este ano para ela vai ser um ano assim de muita vitória na vida dela, um ano de muitas bênçãos, um ano assim do derramar poderoso do Senhor na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor, eu tenho certeza que esse ano vai ser assim um ano de muitas bênçãos na vida da tua filha. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós nos alegramos com ela por esse presente maravilhoso que o Senhor está dando a ela, mais um ano de vida. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a Rosilene com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor para a glória do Senhor Jesus. Amém. Senhor, agora nós te clamamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais ou estão em casa e estão sofrendo com enfermidades, seja a Covid, seja, Senhor, outras enfermidades que estão assim afligindo a vida dessas pessoas. Nós te clamamos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre estas vidas a tua unção de cura, em nome de Jesus, a unção de cura, em nome de Jesus, e que elas recebam saúde dada pelo Senhor, no nome bendito de Cristo Jesus. Senhor, sara a nossa nação, em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos, sara a nossa nação, sara a tua igreja, derrama, Senhor, um renovo sobre a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja seja uma igreja renovada, restaurada. Ó Deus, que haja um reavivamento na tua igreja, aqui no Brasil e também nas outras nações. Sara as outras nações também, Senhor. Aquelas que estão sofrendo, ó Deus, por causa da maldade dos homens, por causa de tantas coisas que acontecem, que elas sejam saradas no nome bendito de Jesus. E é nesse nome maravilhoso que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Eu quero ainda lembrar você, né, das nossas doações. Não esqueça, estamos precisando de arroz, açúcar, feijão, macarrão, né, leite. Não esqueça de nos ajudar. Obrigado por você que já tem nos ajudado. Obrigado pela tua vida. Mas continue, né, sendo esse instrumento de Deus para abençoar famílias que estão precisando, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar para mandar o meu abraço a você que chegou depois na live, né? Que a paz do Senhor seja contigo, que a graça bendita de Cristo te alcance a cada momento, né? A você e a sua família. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente, a você e a sua família, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Amém e amém.